Podemos, sim. Bom, senador, a Pública o senhor já conhece há muito tempo. Aliás, eu me lembro que nós gravamos um programa da federação aqui em São Paulo, quando a Pública estava iniciando, e você, inclusive, deu um depoimento favorável à Pública, à necessidade de termos uma central de servidores. Tivemos uma história interessante em São Paulo, com uma das maiores greves de São Paulo. Você esteve na praça o tempo inteiro, foram 127 dias de greve, a partir dali tivemos vários contatos na Assembleia Legislativa. Aí tive um contato logo que você estava na Câmara Federal. Lembro que eu estava lá no plenário, você e o deputado de São Paulo, também que agora não está mais como deputado, Arnaldo Faria. Fazendo um grande trabalho em prol dos servidores públicos. Bom, essa é a história, mas eu quero falar, eu iniciar exatamente no estado do bem-estar social versus estado mínimo. Isso tem muito a ver, neste momento, senador, com a pandemia. A pandemia, na verdade, começou aí na classe média alta. Acabou vindo para o centro, acabou indo para as periferias, e parece que tudo aquilo que os governos passados, inclusive o atual, tentou trabalhar contra o servidor público, fez, neste momento, com que a população se aproximasse novamente do serviço público e do servidor público. Claro, imagine se não tivesse o SUS nesse momento. Imagine se não tivesse os servidores nesse momento. Isso parece demonstrar que aquela ideia do ministro da Economia de caminhar para um Estado mínimo está se encerrando, porque é importante, nós, como servidores públicos, achamos que precisamos do Estado do bem-estar social, cumprindo, inclusive, o que está na Constituição. Com a palavra, senador. Bom, antes de mais nada, Gose e a todos da Pública, mais um momento para mim de satisfação de estar encontrando pessoas que ao longo da sua história dedicaram a sua vida ao serviço público e à defesa dos bons serviços públicos e dos seus servidores. Dizer que nós estamos vivendo um momento bastante agudo, já pedi a ajuda, e aí está entrando o Tolói também, agora aí, dizer a vocês, o veto da 173, onde se está, da lei complementar, onde se está tungando 19 meses de serviço dos servidores, na contagem de anuênios, onde tem triênios, quinquênios, sexta parte, licença. O Congresso está marcando a sessão, nós estávamos até agora há pouco numa reunião de líderes e o couro comendo, porque eu já disse que eu vou judicializar, se for necessário, já vou pedir o apoio de vocês. É importante nós derrubarmos esse veto presidencial, até para uma demonstração de força e de dizer, viu, Gose, nesse momento em que as pessoas de todas as classes sociais lembraram que existem os serviços públicos, viu, na saúde, na segurança, na assistência social, no transporte. Então, tudo aquilo que é satanizado, nesse momento, a própria necessidade pública está demonstrando o contrário. Mas esse veto deve ser apreciado na quarta-feira. Eu quero lembrar que, como o projeto nasceu no Senado, a votação agora para a derrubada do veto, ela tem que começar no Senado. Só que por uma manobra agora, por isso que eu já falei que se tentar fazer isso, eu vou até judicializar, e eu quero pedir a força de vocês no Brasil todo nesse momento. Nós temos já um destaque para tentar derrubar, sim, na votação,
nós estamos dizendo, eu acabei de dizer a todos os líderes, vocês não vão conseguir votar isso do tapetão sem mostrar o voto, né? No Senado, eu tenho convicção que nós vamos derrubar esse veto macabro, né? E que está só oficializando congelamento de salários. Aqui em São Paulo nós já temos isso como, infelizmente, uma regra de vida de descumprimento de preceito constitucional, uma série de coisas. Mas agora fizeram questão de botar a salvaguarda lá para os governadores e para os prefeitos, né, ou até os chefes de poder, né, o Góes, que é originário da Justiça, dá o salvo-conduto geral para manter um congelamento, até mesmo de correções constitucionais em relação a só a inflação de período. Então, o que acontece? Como nós temos força no Senado, e o Senado é menorzinho, e nós já pusemos, a semana passada o Góes e a Pública ajudaram muito nisso, divulgaram, e isso tem ajudado muito, e os senadores têm pensado duas vezes, e querem fazer um acordão, de fazer uma derrubada de todos os vetos em bloco, porque daí não vai se apreciar nem os vetos específicos para dizer, não, o Congresso rejeitou tudo nesse momento. Isso é pagamento já do toma lá da cá, isso é para garantir um monte de acordo mais e liberação de emenda. Não estou falando aqui escondido, não, porque vocês estão botando para o Brasil todo. Eu estava dizendo para a imprensa também hoje o dia inteiro isso. Mas eu quero pedir um apoio para vocês. Nós temos que começar a avaliação do veto pelo Senado, que no Senado a gente já derruba, aí eu quero ver os deputados, porque os deputados, primeiro, é um volume muito maior, e segundo, esse cobertor agora das nomeações de FUNASA, do DENOX, do Fundo Nacional de Desenvolvimento Escolar, está contemplando esses votos agora, só que querem fazer esse acordão. Olha, vamos votar em bloco todos os vetos ao mesmo tempo, para ser muito ágil, para não ter uma discussão maior. O país está precisando. E eu estou dizendo, nós não abrimos mão. E se tentar inverter, para começar pela Câmara, porque aí o governo já tem a certeza que o povo está mais na mão, nós vamos, inclusive, judicializar, né? E aí está a Pública como entidade nacional. Por favor, também, vamos de pau para cima disso, principalmente se nós perdermos esse veto, nós vamos ter que judicializar, sim, para tentar mostrar a inconstitucionalidade disso que foi feito na norma, porque nós estamos, por lei, alterando o princípio que está ali na Constituição, mas eu tenho muita esperança, viu? Então, eu quero pegar esse começo dessa live já para pedir o empenho de vocês com todas as ligações que possam ter. Aqui nós não estamos falando em partido, em ideologia, nós estamos falando de uma coisa que a gente defende de forma absoluta, que é a solução para a população e principalmente para aqueles que mais precisam, justamente prestado no Brasil todo pelos seus servidores públicos. E, neste momento, principalmente nessa pandemia, que é um divisor de águas na nossa história, cada vez mais fica claro, aberto, cristalino, que são os serviços públicos. O Góes lembrou do SUS, né? Os próprios recursos que nós destinamos e votamos agora, e nós saímos dizendo, digo nós, todos nós pelo Congresso, e o governo também repetindo, falou, não, os hospitais públicos precisam dos recursos. Por que precisam dos recursos? Porque o atendimento daqueles que mais precisam nesse momento, e vocês podem ver, mesmo em momentos aqueles que o cara pode ter o plano de saúde com a maior cobertura do mundo, né? A expertise hoje para dar sobrevivência para as pessoas que estão
contaminadas e têm manifestações mais agudas e mais graves no organismo, não estão nos hospitais privados, não, estão exatamente nos hospitais públicos. Eu queria lembrar, Góes, que toda vez que alguém sofre um acidente grave, ou um policial meu é baleado, ou uma viatura bate, aonde estão os melhores intensivistas do país? Você pode ter os hospitais privados com melhores quadros, com gente mais especializada, para fazer uma avaliação e fazer uma cirurgia, um tratamento daqui a dias, ou meses, ou horas. Agora, aonde estão os melhores intensivistas? Aqueles que têm a melhor capacidade de manter a sobrevida das pessoas no momento de um acidente grave, no momento... São exatamente nos hospitais, nos prontos-socorros públicos em todo o país. Então, nesse momento, é um momento da gente não tentar discutir o sexo dos anjos. Eu estava comemorando a saída do secretário do Tesouro, que anunciou: o sujeito ganha líquido R$65 mil e fica brigando pelo congelamento das carreiras públicas, porque ele recebe jeton de tudo quanto é lado. Ele anunciou a saída, mas daí o Paulo Guedes já anunciou que para o lugar dele vai aquele outro que estava de secretário da Fazenda, lá no Espírito Santo. Se tiver gente do Espírito Santo, teve até um movimento, não vou dizer de greve, porque a greve é vedada para os servidores militares, mas que os familiares de policiais militares lá acabaram encabeçando, e esse cara foi o cara, junto com o Paulo Artung, que era o governador, os dois caras que arrebentaram todo o serviço público lá no Espírito Santo, e saem fazendo discurso pelo Brasil todo, dizendo que são extremamente efetivos como gestores, porque arrebentaram os quadros públicos no Espírito Santo, com congelamentos de salário, arrebentando mais ainda os servidores. Para se ter uma ideia, lá na Polícia Militar no Espírito Santo, eles já puseram o teto geral da Previdência para os servidores militares desde a época que esse cara já estava. Então, lá o coronel de Polícia Militar está recebendo hoje 6 mil e poucos reais. Tá? Então, a gente sabe como é que são essas coisas, nós sabemos o tamanho e a força dos nossos adversários. Não estou aqui para polemizar nada. O que eu estou dizendo para vocês, eu já disse várias vezes ao Paulo Guedes, por mais que ele diga que não tem manifestação de preconceito, as suas ações e as suas manifestações, mais do que claras, demonstram, sim, um preconceito com o serviço e com os servidores públicos. Então, eu só posso dizer que, a cada momento, uma nova luta. Lá atrás, quando nasceu a Pública, eu fiz declarações, continuo dizendo da grande importância de ter uma central própria, porque nós temos servidores de todos os níveis no Brasil todo. É muito difícil você estar em qualquer dos municípios brasileiros às 24 horas do dia e você não ter lá um servidor público, seja do município, da União ou do Estado, atendendo efetivamente a população, independente da área que possam estar atuando. Isso é uma realidade irrefutável. É lógico que hoje nós temos o mercado financeiro como grandes adversários e setores empresariais como grandes adversários dos servidores públicos. Quando eu comemorei no grupo dos 81 senadores a saída do secretário nacional do Tesouro,
Já tomei 2 bordoadas de senadores que disseram, olha, mas quem ganha menos de 2 salários mínimos é só o trabalhador da iniciativa privada. Que discurso mais mal feito, sem substância, efetivamente, mas só dizer que só está trocando a guarda ali, mas o tamanho do adversário vai continuar. Então, e dizer a vocês que nós precisamos agora, nessa quarta-feira, dar essa demonstração de força, não é para dizer, nós ganhamos do presidente. Não, nós esperamos que o presidente nos tratasse com a dignidade com que ele foi tratado, e até mesmo aqueles que faziam oposição ou não manifestaram o voto nele, foram sempre tratados, deram sempre a ele o tratamento digno. E sempre disseram a ele que não concordavam com ele em alguns momentos. E agora, essa burdoada desse desconto de tempo para uma série de fins, eu até disse, naquela nossa fala, né, que os policiais civis do Estado de São Paulo, o governador fez uma publicação há 2 semanas atrás, dizendo que vai aguardar um parecer nos processos de promoção. A lei, até foi emenda minha, ficou clara que não está afeto a obstrução na promoção. Como é que o Dória ia ganhar tempo nisso? Então, você tem hoje as 14 carreiras de policiais civis do Estado de São Paulo, de profissionais, de motoristas policiais aos delegados de polícia, passando por todas as carreiras, que estão com a sua promoção, nesse momento, congelada, porque aí a sordidez do governador consegue ser maior até do que o espírito da lei. Aliás, o Tribunal de Justiça foi pelo mesmo caminho, viu, senador? Mas já também teve a mesma avaliação? Também, mesma coisa. Dado Deus do essa céu. pandemia, dado o que está acontecendo agora, dada a necessidade do serviço público, o senhor entende que nós temos que dar uma volta rápida e importante ao estado do bem-estar social e não continuar caminhando para o estado mínimo? Não é nem estado mínimo, viu? Uma coisa é você tentar fazer uma redução de número de empresas, isso aí demandaria um debate muito maior. Outra coisa é você comprometer a eficiência de trabalhos públicos, dizendo que está fazendo economia ou que vai suprimir carreiras. Isso é a coisa mais absurda do mundo. Isso aí não é estado mínimo, isso aí é estado incompetente. Tá? O bem-estar social é uma obrigação da própria existência do Estado. Agora, algumas teorias que se traz, por exemplo, essa diminuição do Estado com a satanização e se dizendo que se pode prestar serviços melhores. Eu vou dar um exemplo para vocês aqui no Estado de São Paulo. O governador de São Paulo, ele disse, olha, eu vou privatizar os presídios no estado de São Paulo. Aí, quando você vai fazer a avaliação aonde você teve privatizações no mundo, numa atividade essencial dessa natureza, por exemplo, os estados americanos, que vêm fazendo justamente ao contrário. Aonde eram privatizados, se verificou ao longo da história que o serviço ficava menos eficiente, mais corrupto e mais violento na essência, em estabelecimentos prisionais. Aqui, sem ter uma avaliação mais profunda e desconhecendo até o andamento da legislação que até criou na Constituição agora como polícia, a polícia penal, e falta a regulamentação disso, mas a Constituição já foi mudada. A atividade essencial do Estado está na berlinda de
ser privatizada quando já se verificou no mundo, aonde se tendeu a isso, houve uma reversão pelo comprometimento e pela eficiência dos serviços públicos prestados. E isso demanda um estudo em todas as áreas. Goze você é da justiça. Há 300 anos, Montesquieu já falava que o Estado jamais pode abrir mão do monopólio da força, da cobrança de tributos e da aplicação da justiça. Então, tenta-se discutir o sexo dos anjos e piorar a qualidade de atividades. Primeiro você sucateia, você piora para depois vender barato. Entendeu? Então, aí não é nem teoria do tamanho do Estado, é esperteza que normalmente tem coisa errada atrás disso, tem lobby empresarial, tem vários lobbies atuando em função disso. Servidor, eu vou passar a palavra para a secretária-geral da Pública, que é a Sílvia, para fazer uma questão com o senhor. Sílvia. Boa noite, muito obrigada pela participação, Olá, senador. A gente já se conhece dos embates em defesa do serviço público na Câmara, mas eu tenho algumas perguntas, mas eu queria que o senhor respondesse todas ao final para a gente ganhar tempo, mas eu vou começar por uma pergunta que não é minha. Nós temos um diretor, que é o Gaspar, que ele está com problema no áudio, ele está nos assistindo, e ele mandou a pergunta por escrito. Ele fala o seguinte: os aposentados da Alesp ficaram muito decepcionados com seu voto a favor da reforma da Previdência. Temos aí uma reforma administrativa e já se fala em uma outra reforma da Previdência pós-pandemia. E aí ele pergunta: vamos poder votar com seu voto contra essas reformas agora? Essa é a primeira pergunta. As outras são eu já te respondo, dentro do contexto de reforma previdenciária, ela acabou arrebentando todos os setores, acabou atingindo os servidores públicos, os militares tiveram o seu impacto nisso, mas foi só uma questão de não termos uma outra alternativa. Com relação à reforma administrativa, nós não temos um modelo colocado nisso, não se vai se falar em supressão de quadros ou de condições, aí nós não vamos ter, mas também não vou dizer cegamente, olha, eu vou votar uma coisa que eu não sei como ela virá. Tá? Então, eu sou muito prático, o Gaspar me conhece em relação a isso, e eu tenho a absoluta tranquilidade, até para dizer, né? Ninguém vai me forçar a situar circunstâncias que eu não acredito. Primeiro, que nós não temos nenhum modelo apresentado de reforma administrativa, nós não temos nenhum modelo colocado, de fato, de programa de privatizações, nós não temos aí nenhum modelo de reforma tributária, nós estamos sem qualquer referência para essa situação. Então, com absoluta tranquilidade, não preocupado se houve decepção ou não, voto com as minhas convicções. Hoje eu estou em embates enormes com o próprio governo e por afrontar as minhas convicções, tá? Desisti já completamente de qualquer expectativa de disputar qualquer cargo no futuro, não quero mais, porque me desiludi demais com as situações, e agora, com mais tranquilidade ainda, eu só faço o que eu acredito 100%. Ok, agora a minha. O senhor tem dado várias entrevistas na Jovem Pan, e duas falas suas me chamaram a atenção. Uma foi quando o senhor fala que as manifestações são inúteis, que não quer dizer absolutamente nada e que isso não interfere na pauta de votação do Congresso Nacional. Se essas manifestações são inúteis, concluindo, pode sim. Se essas manifestações são inúteis, como a pública pode ajudar, inclusive no pleito que
que é a derrubada do veto na quarta-feira, se as manifestações são inúteis. Eu sei que atualmente, fisicamente, não vamos conseguir manifestações, mas seria pela eu estava internet. na Jovem Pan falando dessas manifestações agora, nesse momento, pró-Bolsonaro ou contra Bolsonaro. Absolutamente inúteis. Não estão... Da mesma forma, você poderia ter uma manifestação com 1 milhão de pessoas nas ruas. A pauta de votação do Congresso na quarta-feira, ela já está pronta. A pauta do que eu vou votar amanhã já está pronta. O que eu disse na Jovem Pan foi isso. Em nada ir na rua, jogar pedra na polícia ou cantar o hino nacional está mudando a decisão do Supremo Tribunal Federal. Então, não dá para tirar do contexto o que eu falei e estou afirmando nesse momento, sabe? É aquela circunstância de ir para a rua e chamar a torcida de futebol, que aí eu estou afirmando para você, torcida de futebol, que eu acompanho as investigações, todas elas têm ali o PCC aparelhando, o tráfico, pior coisa do mundo. Pelo amor de Deus, os servidores façam a sua luta, mas não se junta com criminosos nesse momento. Foi isso que eu disse à Jovem Pan, muito clara e transparentemente. Ninguém me põe com torcida de futebol que é financiada por traficantes que ficam utilizando, coitados que gostam de um clube de futebol. Inclusive, eu tenho um projeto pela extinção deles, para financiar ou qualquer coisa desse tipo de coisa. Seja a torcida do Palmeiras para bater palma para o Bolsonaro, a do Corinthians para bater palma contra. Foi torcida de futebol, estou fora. Nesse momento, com esse número de infectados, de doentes, tá? A pressão se faz agora pela quarta-feira, exatamente em cada um dos estados, indo para cima dos deputados e dos senadores que vão votar. Eu digo para vocês, e estou repetindo, esse tipo de manifestação tentando competir com a pandemia não sensibiliza nem o Congresso, muito menos o Supremo Tribunal Federal. Ok. A outra também é com base numa manifestação sua na Jovem Pan, mas antes eu queria fazer um pequeno histórico. Eu sei que você foi deputado estadual pelo PDT em São Paulo, já no seu segundo mandato assumiu a liderança, teve um mandato muito proativo em defesa dos servidores, inclusive. Mas aí houve a vinda para o PSL, um partido que tem uma ideologia, a meu ver, um pouco diferente da defesa do serviço público. E o serviço público, nessa pandemia, mostrou a sua importância, a necessidade de termos um Estado atuante em todas as categorias de servidores públicos, principalmente nas citadas pelo senhor, como a área de saúde, educação, segurança, a própria área tributária que está por trás, não só aparelhando, entre aspas, o Estado com a arrecadação, como também propiciando a regulamentação dos documentos para que as pessoas tenham direito ao benefício. Mas aí o senhor disse, foi questionado pela Jovem Pan sobre Dória e Bolsonaro. E aí o senhor respondeu que não tem comparação, que o Bolsonaro é um idealista, tem predicados, embora tropece e faça algumas cacas de vez em quando, mas ele quer o bem do país. Aí a minha pergunta é, eu gostaria que o senhor me mostrasse aonde o senhor vê esse idealismo e essa defesa do Bolsonaro pelo país, quando um presidente em plena pandemia fica na contramão do mundo e fica estimulando as pessoas a irem para a rua e menosprezando a dor daqueles que perderam seus entes queridos num momento como esse. Bom, Pronto. Em primeiro lugar, eu quero dizer que não dá para comparar o Dória, que eu tenho como um maldito, que eu estou processando, que eu estou tentando pedir o impeachment dele, e predicados que eu continuo afirmando que o Bolsonaro tem, muito embora eu tenha rompido com ele pessoalmente. E não vou aqui, eu acho que fica um discurso estéril, vim participar
com a pública para discutir questões de servidores públicos e não posicionamento político-partidário com você. Então, eu acho que fica um tipo de posicionamento que eu vou ficar fazendo uma sustentação sobre o caráter de moralidade, sobre uma série de coisas, e você querendo discutir. O PSL nunca me colocou nenhum impedimento que eu fizesse defesa dos servidores públicos. Então, você quer discutir política partidária, eu não vou fazer essa discussão aqui, ponto. Ok, obrigada, mas não era essa a minha intenção. Passando para o vice-presidente, Hugo. Boa noite, senador. Espero que esteja tudo bem. Tudo bem, Hugo. Força aí para você. Vamos. Eu sou das nossas Minas Gerais, que não é a terra só do pão de queijo e do nióbio. Eu vou começar com uma linha, senador, que é o seguinte: eu não vejo que é só agora, no momento da pandemia, que está se mostrando a importância do servidor público, não. A pandemia está externando isso de uma forma mais contundente nas redes de TV, em todas as mídias e em todo lugar. Nós tivemos em Minas Gerais, por isso eu fiz questão de falar, nós tivemos em Minas Gerais 2 crimes, que foram crimes. Um crime de Mariana e um crime de Brumadinho, de duas mineradoras. O senhor sabe quem chegou lá para socorrer as pessoas atingidas? Foi o servidor público, foi o bombeiro militar, foi o médico, foi o SUS, foi o enfermeiro. Então, quem chega primeiro nesse lugar, inclusive os bombeiros, a imagem é muito clássica em Brumadinho, ele se arrastando pela lama, colocando a sua vida em risco para procurar sobreviventes no meio daquela lama. E nós podemos trazer isso para a pandemia, e eu gosto de dizer isso porque a minha filha é uma médica aí no estado de São Paulo, e eu a enxergo exatamente como aquele bombeiro que estava se arrastando pela lama, colocando a sua vida em risco. E eu não vejo as pessoas que fazem crítica ao serviço público colocar a sua vida em risco. Eu não vejo isso. Eu não vejo a Fiesp, que vou falar daqui a pouquinho, colocar a sua vida em risco para proteger as pessoas. Eu não vejo um engomadinho qualquer que quer ser candidato a presidente da República, atrás de uma câmara de TV, colocar a sua vida em risco para fazer a defesa do cidadão, para fazer a defesa da vida. Eu gosto sempre de falar, o senador, aí em São Paulo, por exemplo, existem 51 quilombos. Você sabe quando que o quilombo sabe o que é o Estado? Ele só tem noção do que é o Estado só chega até ele, não chega por outra maneira, só chega até ele através do servidor público, através do policial, através do médico, do assistente social. Aí que ele sente a presença do Estado. Quando a gente diminui isso, é de uma crueldade que não tem tamanho. Se nós diminuirmos o Estado, se nós diminuirmos a quantidade de servidor público, que não é grande, é mentira, nós vamos estar penalizando a essas pessoas. Não é o servidor público que está trabalhando. Nós vamos estar penalizando ao pessoal lá desses quilombos. Lá, você teve voto em Buri, por exemplo. O pessoal lá de Buri, você teve 30 e poucos % de Buri. O pessoal lá de Buri, um dos menores IDHs de São Paulo, está penalizando esse pessoal. Senão, de uma insensatez, de uma falta de consciência social que me assusta. Quando a gente fala em salário, eu até anotei aqui, nós temos aqui em Minas Gerais, o salário está parcelado. Quando se paga R$3.000, o senador, nós pagamos o salário de 85% de todo servidor público de Minas Gerais, com R$3.000. Eu vou usar como exemplo, eu não sei se o meu dado está atualizado não, mas me disseram que o salário inicial de um major da Polícia Militar de São Paulo gira entre R$16 e R$18.000. Não sei se é verdade, o senhor me corrija se não for, se estiver muito acima disso.
O de Minas Gerais é muito maior que aqui de São Paulo. São Paulo, olha, eu tenho 30 anos de serviço, né, e não tenho esse salário, não. Eu saí, eu fiz 29,30 avos. Eu não sei exatamente quanto seria com os quinquênios, sexta parte, ou seja, etc., mas não chega a isso, não. Então é menor que isso, né? Então, e se nós tratarmos? E se nós tratarmos, se eu disser para o senhor de um salário de 500 mil reais, aí é um grande salário, não é? É um ótimo salário, 500 mil reais. Dentro do serviço público não tem cabimento. Na iniciativa privada, diretor de banco recebe bônus. E se for por minuto? 500 mil reais por minuto. Eu estou falando do salário do Jorge Paulo Lemann. Por quê? Que ganha 500 mil reais por minuto. A cada momento, nós estamos aqui há 35 minutos, ele já ganhou 17 milhões e meio de reais. Por que nós... Eu vejo assim, com muita... eu fico revoltado quando a gente pensa em tributar em 25%, e nós vamos fazer isso na Fiesp, a Pública lançou hoje um vídeo, o senador, que é o seguinte: já que a Fiesp está apoiando reduzir 25% do salário do servidor público, nós vamos economizar os 25%, sabe onde? Nas empresas que compõem a Fiesp. Toda empresa que faz parte da Fiesp, nós vamos deixar de comprar lá para economizar 25% do nosso salário. Mas por que não mexer, o senador, nesses 200 que eu citei, o Jorge Paulo Lemann, mas poderia citar os outros 199, que recebem essa quantidade por mês, e se nós tributarmos só em 25%, nós teríamos 350 bilhões de reais para nós podermos investir na pandemia. Eu sou o relator do projeto das grandes fortunas, do senador Plínio. Sim, inclusive estivemos com ele. O lobby das grandes empresas, dos grandes empresários, desses caras que você falou que não querem, realmente não querem pagar imposto de renda, pode ver que você, no seu contra-cheque como servidor público, já vem a paulada na moleira, 27,5% você já toma na saída. Né? Quando teve a derrama, aí o Tiradentes foi exatamente porque tinha atingido os 20%, né? Era o quinto dos infernos. A expressão quinto dos infernos tem muito a ver com a luta aí dos mineiros. Eu estou 200% com você nisso. Eu relatei isso. É o quinto, e hoje nós estamos, o servidor paga 2/5, porque é 27,5%, mais a Previdência, que ultrapassa os 2/5. Então, o que eu estou colocando isso para o senhor, e eu coloquei exatamente por saber, por causa da tributação de grandes fortunas, porque é simplesmente absurdo. É absurdo nós vivemos num país onde, lá nos 200 bilionários, se o senhor tomar o cuidado de olhar, existe dezenas de... Sabe qual a profissão deles? Herdeiros. Em qual país do mundo existem herdeiros na lista de bilionários? Herdeiros, não fez nada. Mais de 1 milhão de caras no Brasil que tem fortuna maior que 28 milhões de reais, que foi o limite que nós pusemos para começar a cobrar os caras. E ainda os caras ficaram tudo bravos e fizeram o seu lobby lá e não puseram nem o meu relatório para a gente votar no Senado. E onde tem projeto lá na Câmara também, não deixa andar. Nisso aí, eu estou 200% com você nisso. E eu provei no meu relatório que só com esses caras com fortuna de 28 milhões de reais, há alguns que estão no clube do bilhão, e no Brasil ainda muita gente consegue ter muito mais que isso com dinheiro frio. Sim, né? Muita gente. Então, o que acontece? Foram num pau tão grande para cima da gente, e é importante você dizer isso mesmo. E é importante você falar, eu sou o servidor e eu já sou tributado na fonte. Comigo eu não tenho opção. Isso aí que você falou da Fiesp,
A Fiesp está bancando propaganda e você pega o Sistema S. Nós estamos tentando fazer uma CPI em relação Tem que dar a cadeia. isso. Exatamente para ver essas origens do dinheiro, Hugo. E você vai chegar nesses financiamentos agora. Eu estou afirmando para vocês agora também que eu recebi essa denúncia essa semana de um diretor da Fiesp. Quando o presidente esteve na China, o Paulo Scaff foi com a delegação de empresários. Para fazer um jantar numa noite para o presidente, a Fiesp gastou R$500 mil com o jantar. Eu não tive ainda a oportunidade de dizer para a imprensa e para o Tribunal de Contas da União, para fiscalização, porque você tem recursos públicos aí pelo Sistema S. Você tem os 132 sindicatos da Fiesp, entendeu? E eles se pelam, sejam quem for o governo, eles querem estar junto o tempo todo justamente para não chegar nisso, né? Para não chegar a se estabelecer. E dizem, né? Vieram de pau para cima de mim, falam, não, mas você quer afugentar o capital do país nesse momento, Nada disso, tributando grandes fortunas. Ou o Álvaro Dias está tentando votar um aumento sobre a consolidação do lucro líquido de empresas. Sim. E ele está tomando as mesmas bordoadas que o Plínio Valério fez de projeto e de que eu tomei. E esses caras todos pagaram matéria paga na imprensa toda para dizer que nós queríamos afugentar o capital do Brasil. E eu dizendo, pode ficar sossegado. Nenhum deles vai sair da moleza desse país. Nós estamos aqui com 6 bancos mandando no Brasil, vocês sabem disso. Estamos tentando ali também, olha, vamos tentar votar, segurar o juro sobre o cartão, que é o maior juro do mundo, hoje sobre o cartão de crédito. Olha, a Febraban faz um lobby todas as semanas e tem argumentos que a gente não consegue imaginar quais são, que seduz tanta gente dentro do Congresso. Entendeu? Por quê? Porque nós imaginamos. Porque ainda nós temos isso. Se você pegar uma massa de 13 milhões de servidores, não sei se é esse o número, o real, que contribuem na fonte. E o cara paga ali mesmo. Não tem ali os 2/5 do inferno, como você já está falando, ele já vem ali tungando antes de chegar no sujeito, não tem opção. E o que nós estamos querendo nisso, buscando fontes de financiamento, não aumentando qualquer outro tributo, que ninguém aguenta mais a carga tributária do tamanho que ela é no país. Agora você está dizendo com profundidade que você conhece até muito mais que eu, de muita gente que não paga nada. Você pega um cara desse, não vou nem falar do Lehman, que é tido como um dos caras mais ricos do mundo, mas eu estou afirmando para você, tem mais de 1 milhão de pessoas com fortuna pessoal acima de 28 milhões de reais no nosso país, que se enquadraria de mais de 1 milhão de pessoas. Se você pegar e fazer um comparativo de quanto pagam essas pessoas de verdade de imposto de renda, o que não é disfarçado por lucro presumido, você tem aí um monte de cara que está como meio empreendedor individual e o cara está longe nessa fortuna de milhões e sem contribuir com nada. Então, nisso aí, nós somos mais do que parceiros nisso, porque aqui é o paraíso, tanto para o sonegador, quanto com aquele que tem a investidura ou a condição na própria lei de não pagar absolutamente nada. Isso, eu estou 200% com você. Temos uma dificuldade muito grande de se avançar nessa pauta. Quando eu saí dizendo imposto sobre grandes fortunas, né? Uma ala mais chamada conservadora saiu de pau dizendo, não, o Olímpio está com isso, que é coisa de socialista comunista.
Eu falei, opa, alto lá, cara pálida. Você querer fazer com que bilionários e milionários paguem também uma tributação e proporcional aos seus ganhos, né? Como nós tivemos a CPI da CBF, que eu arrebentei o pai do Neymar quando foi lá, porque num lobby ainda, deputados querendo fazer uma homenagem para a Fundação Neymar. Eu falei, aqui não, isso aqui é CPI, meu caro, o senhor está devendo mais de 100 milhões de reais que o senhor e seu filho tungaram. Seu filho pode ser o melhor do mundo dentro do campo, mas fora do campo, vocês não têm exemplo de cidadania, não. E daí vem comprar 500 camisetas e lanche para criança e dizer, eu sou um benemérito, tenho fundação. Se você fizer uma avaliação nessas fundações aí, todo empresário ou grande empresa, quando começam a descobrir que pode ir para a cadeia, aí já pega e monta uma fundação. Aí põe o Ministério Público para ser curador. É só para esquentar. Vocês sabem bem disso. Nós não estamos falando nada que ninguém veja nesse país. Agora, tem muito mais gente e é importante você sair insistindo nisso. O teu exemplo das duas tragédias lá de Minas Gerais. Crimes, mim, não foram tragédias. Eu saí repetindo o que você disse, que os primeiros a chegarem lá, da assistência, foram servidores públicos. É mais do que verdade, como em qualquer tragédia. Hoje, no Pernambuco, estourou lá um negócio de água também. A gente não sabe ainda, porque atingiu 3 municípios, se tem e quantas são as vítimas. Mas você pode ter certeza. Quem está ali socorrendo pessoas é o assistente social que está cadastrando pessoas, é o policial que está nas ruas, é o médico, o enfermeiro, o auxiliar de enfermagem que estão dando a primeira assistência, sabe? É o carro de cadáver, aonde nós temos em muitos lugares no Brasil ainda, em municípios, que os coveiros são quadros públicos, porque ninguém queria fazer esse tipo de atividade. E quem é que ia fazer isso só? Só aquele que tivesse compromisso público, né? E hoje se fala, puxa vida, você tem servidor público até coveiro. Não é até, é porque no momento em que ninguém queria se prestar a isso pelo salário que recebe, foram quadros públicos que faziam os sepultamentos em todo o Brasil. A gente precisa dizer a verdade para a população. Mas é o que você cantou a bola. A dificuldade, hoje vocês estão fazendo um material de enfrentamento com a Fiesp, e vocês sabem como é que é a dificuldade para competir. Eu não sei se foi o Goza que me mandou uma conta dizendo que a propaganda de televisão que a Fiesp pagou para satanizar os servidores públicos e dizer que os deputados e senadores tinham que manter o veto presidencial corresponde ao preço de 54 mil cestas básicas. Eu não sei se foi você que mandou, mas 54 mil cestas básicas, tá? Que a Fiesp. Então, nós temos que mostrar mesmo. É muito difícil o servidor público que a nossa origem é pobre. Nós temos a maioria dos salários miseráveis, como você mostrou, que você deu uma conta que eu também não sabia, que 85% dos quadros, né, por exemplo, de Minas Gerais, recebem menos do que os 3 mil reais. Né? É um dado que aqui em São Paulo, eu até acredito que seja uma faixa até maior, porque os nossos quadros de servidores aqui, o salário é muito menor ainda. Só para te dizer, hoje um sargento de Minas Gerais, e com toda a justiça, ele ganha mais do que um primeiro-tenente de São Paulo com 15 anos de serviço, 3 quinquênios. Olha, Minas é mais benemérita? Não, só reconhecer um pouquinho mais. Se você está lutando aí, tem que continuar lutando por melhores condições, e a argumentação que nos passam fala, não, mas Minas Gerais está parcelando o salário. Todos os policiais do estado de São Paulo topam receber só um pedaço da parcela que Minas está recebendo
hoje. Não parcela o salário do militar, não. Não tá, não? O do militar não é parcelado, não. Então, é mais esse equívoco. Tá? Essa é uma informação que eles passam também, que estão recebendo uma parcela do salário até o dia 20 e a última parcela do dia 20 ao dia 30. Integral. Senador, nós estamos já quase no fim do horário, o senhor tem outra... Deixe-me só falar uma coisa para o senador, antes que eu me esqueça, porque é do Senado, e é uma injustiça que vem desde 92, que é a Resolução 09/1992 do Senado, que trata do ITCMD, o senador, que é um imposto sobre a herança. É o único imposto que a pessoa recebe antes de pagar. Ele vai receber antes de pagar. E lá está limitado a 8%, sendo um dos menores do mundo. Isso, senador, eu conto com você para nós tentarmos mudar esse limite de 8%, mas temos também que colocar um piso, para não deixar os estados cobrarem 1%, 2% também não. Acima de R$1 milhão, tem que se cobrar um valor acima de 8%, que é uma vergonha e é um dos menores do mundo. Eu agradeço pelas respostas. Eu vou, se você puder depois até, eu já vou aqui em cima da Resolução 009 de 92, mas essa tua argumentação aí, você me desculpe a ignorância, mas eu vou me informar a respeito disso, e é mais do que óbvio. Aqui em São Paulo, agora, nós temos até projeto do próprio Executivo aumentando esses valores. Mas eu te confesso realmente... Mas ele é limitado a 8, ele é limitado a 8 por causa da resolução do Senado. Tá. Deixa eu ver, você está me dando uma informação quentíssima, nova, e que eu careço justamente do que você já conhece e luta numa resolução que é de 1992. Isso. E pode ter certeza que vira um compromisso nosso e de levar a todos mais. Obrigado. Senador, eu vou terminar aqui com uma colocação que o Gaspar colocou aqui, que enquanto os milionários nada pagam, os servidores e trabalhadores também, mas especialmente os servidores, pagam até depois de aposentados. Paga a aposentadoria mesmo já estando aposentado. Isso é um crime, né, senador? Paga até o túmulo. A pensionista policial militar, ela não vai. O marido morre e ela vai para o túmulo, leva ele para o túmulo e continua pagando, Góes. Mas nem na morte nós temos sossego, pode ter certeza. Continua. Talvez tenha uma aposentadoria lá em cima. Não é possível. Talvez tenha uma aposentadoria lá em cima, né, senador? Porque não é possível. Eu acho que ainda vão colocar teto para nós lá, viu? É verdade. Senador, quero agradecer a sua presença, quero agradecer em nome da Pública, dos diretores da Pública, em nome de todos os servidores. E gostaríamos muito que sempre a gente mantivesse um diálogo e um caminho trabalhando pelo serviço público e pelo servidor público. Muito obrigado por esta... Estou sempre à disposição, agradeço a vocês. Uma boa noite, que agora eu vou entrar em outra sobre a segurança privada, que também diz que estão no desespero no nosso país. Abraço, fiquem com Deus. Muito obrigado, senador. Obrigado, vai lá, senador. Obrigada.